E aí, pessoal, vamos dar início aqui ao estudo de números inteiros, tá? Números positivos e números negativos. Os números estão sempre presentes em nosso dia a dia e muitas medidas ou contagens que fazemos são representadas por números negativos. Então, ele está dizendo aqui que... Beleza. Então, eles costumam aparecer, por exemplo, em medidas de temperatura, dados de extratos bancários, saldos de gols. Então aqui vamos ver algumas situações. Situação 1, em um mesmo dia. Situação 1. Em um mesmo dia é possível encontrar dois locais no mundo com temperaturas muito diferentes. No dia 18 de janeiro de 2018, a temperatura mínima em Salvador foi de 25 graus, que é uma temperatura razoável, mas é uma temperatura quente. Já em Yakutsk, na Rússia, a mínima foi menos 44 graus. Então, a temperatura mínima em Salvador foi de 25 graus e na Rússia foi menos 44 graus. Então aqui a gente já percebe como os números negativos estão presentes. Aqui ele está demonstrando que tem um grau abaixo de zero, tá? Por isso que ele é negativo, porque ele está abaixo de zero, é uma temperatura fria. Então aqui nós temos a representação. Em Santo Antônio, a temperatura foi de mais 25 graus. Ok, o mais ele não é tão necessário assim, mas a gente coloca para representar que é um número acima de zero. Ó, nesse termômetro a gente vê o zero aqui, e acima, ou seja, acima do zero, nós temos 25 graus, tá? Enquanto aqui na Rússia nós temos uma temperatura abaixo de zero, tá? E de 44 graus. Por isso que ela é negativa, tá? Porque está abaixo de zero, beleza? E a gente vê aqui que está nevando. Portanto, é uma temperatura fria quando estiver... Assim, abaixo de 20 já é considerado meio que frio, né? Aqui pra gente que estamos num país tropical, né? Um país quente, tá? Então, assim, utilizamos o sinal negativo para representar a temperatura de Yakutsk, porque ela foi abaixo de zero, foi uma temperatura muito fria. E Salvador, a gente não colocou aqui mais 25. O autor não colocou mais 25. Mas, por ser uma temperatura positiva, aqui é mais. Só que não precisamos colocar para representar isso. Colocar o sinal positivo é opcional, beleza? E para representar o zero, a gente não precisa colocar sinal algum, porque o zero ele não é nem positivo e nem negativo, beleza? Situação 2. Aqui a gente tem um extrato bancário. O dinheiro que a gente colocou na conta, ele está como positivo. E o dinheiro que que pagamos, nós colocamos aqui o sinal negativo, ó. Sinal negativo aqui, sinal negativo aqui, sinal negativo aqui. Então aqui nós temos o extrato da Ana Maria Albuquerque, beleza? Ana Maria Albuquerque. Ela tinha um saldo de 22,45, tá? Então eu vou colocar aqui os números positivos. Aí eu vou colocar aqui 22,45, tá? E ela gastou R$180, aqui o sinal negativo, quer dizer que ela gastou, tá? Então eu vou colocar aqui negativo 180, vou colocar menos aqui até. Aí ela depositou R$150, aqui não tem sinal negativo, então é um valor positivo, tá? Se ela depositou, ela tá com esse bônus. E ela pagou a conta d'água, que foi de R$28,55. E depois aqui temos o saldo, né, o total. Então vamos ver aqui, somando os números positivos, eu vou ter aqui 0,45, né? 150 mais 22, 172, tá? E aqui nós temos 208,55 centavos. Se a gente fizer aqui uma subtração, né? Porque aqui é o negativo, tá? Se a gente fizer aqui uma subtração, eu vou colocar o número maior em cima, tá? 208. Como ele é negativo, vou colocar o negativo aqui em cima. E 55 centavos. E
172,45. Então aqui 5 menos 5, 0. 4 menos 5, 1, vírgula. Aí 8 menos 2, 6. Aqui não tem como a gente fazer 0 menos 7, então a gente pede emprestado aqui. Eu tirei 1 do 2 e coloquei 1 aqui no 0. Então aqui 10 menos 7, 3. E o menos 1, 0. Então assim, como o número negativo é o maior, a gente coloca o sinal negativo aqui, tá? Então, no fim, o saldo dela ficou negativo, ou seja, ela continuou devendo R$ 36,10 ao banco. Beleza? Então aqui a gente já está vendo as operações com números positivos e negativos na prática, tá? Situação 3. No Campeonato Brasileiro de Futebol, os números negativos podem aparecer no saldo de gols, ou seja, são os gols sofridos, tá? Abaixo apresentamos a classificação final de alguns times da Série A do Campeonato Brasileiro de 2017. Então aqui a gente tem alguns times, tem o Corinthians, o Flamengo, Sport e Avaí. O Corinthians fez 50 gols, então aqui tem 50 gols positivos. E ele levou 30 gols, então aqui menos 30. Então no fim, o total de gols, o saldo, né, que ele possui é de 20. Porque se eu subtrair 50 menos 30, eu vou ter 20 gols, beleza? Já o Flamengo fez 49 gols, tá? Então aqui é positivo. E sofreu 38 gols. Então se eu fizer aqui 49 menos 38, o saldo do Flamengo de gols vai ser 11. Beleza? Já o Sport, ele fez 46 gols, então temos 46 gols positivos para o Sport, beleza? E para gols sofridos teve 58 negativos, então a gente percebe que temos o 58 como um número maior. Se a gente fizer aqui menos 58 mais 46, né, vai ser uma subtração, porque temos sinais diferentes. Então 8 menos 6 vai dar 2. E 5 menos 4 vai dar 1. Então aqui nós temos um saldo de gols de menos 12 gols. Ou seja, ele ficou com um saldo de gols negativo, tá? A mesma coisa o Avaí. O Avaí ele fez 29 gols, tá? E sofreu menos 48. Então se a gente fizer aqui essa subtração, pedir emprestado aqui, né? 18 menos 9, 9. E 3 menos 2, 1. Então aqui, como o sinal do maior é negativo, vai ficar negativo também. Então o saldo de gols do Avaí e do Sport foram negativos, tá? Então aqui a moça faz uma observação. O Sport e o Avaí sofreram mais gols do que marcaram. E aí por isso eles têm um saldo de gols negativo. E por fim, a última situação aqui, situação 4. Os números negativos são indicados também para representar altitudes. Nesse caso, ele utilizou aqui o nível do mar, né? E quando for acima do mar, é positivo, e quando for abaixo do mar, negativo. Então aqui, nessa representação aqui do Monte Everest, nós temos uma serra que mede 400 metros, né? E uma depressão que mede menos 50. Então aqui ele utilizou o nível do mar, né? O nível do mar é aqui, para representar o zero, tá? O início. E o que estiver contando para cima vai ser positivo, o que estiver contando para baixo, assim como o termômetro, vai ser negativo. Então aqui nós temos 400 metros na serra positivos, porque está acima do nível do mar. E quando for abaixo, né, vai ser negativo, como essa depressão aqui. A depressão na geografia, no caso, são essas descidas aqui, ó, tá? Então aqui nós temos essa depressão aqui que mede 50 metros abaixo do nível do mar e, portanto, negativo, beleza? Aqui nós temos também um mapa que mostra os pontos o ponto mais alto e o ponto mais baixo no planeta Terra, tá? Então aqui ele fala que o Monte Everest é o ponto mais alto do mundo e mede 8.848 metros de altitude, ou seja, para cima,
tá? Subindo. Enquanto o ponto mais profundo é a Fossa das Marianas, que é no Oceano Pacífico, que mede 11.022 metros de profundidade, portanto, negativo, porque é para baixo, tá? Então é isso. Por essa aula aqui,